E a gente começa essa semana com um assunto que é de interesse de todos. Se não é, meus amores, deveria ser a prosperidade. Porque a gente sabe que no nosso passado colonial, e infelizmente ainda no presente, a realidade da concentração de renda moldaram a forma como pessoas negras, indígenas e não brancas lidam com a sua grana. E é por isso que nós chamamos a nossa primeira convidada, abrindo junto comigo esses caminhos, Nina Silva. Olá, pessoal. Eu sou Nina Silva, sou sócia fundadora e estou como CEO do Movimento Black Money, que é um hub de iniciativas para a população negra alcançar a real liberdade e autonomia aqui no Brasil. Mas as pessoas me perguntam, Nina, quando que você começou a falar sobre dinheiro, sobre hub de inovação, sobre ações coletivas? Eu sempre fui uma criança, a Nina menina, que nasce Marina, lá no Jardim Catarina, na época, em 1982, o Jardim Catarina era a maior favela plana da América Latina. Eu sou filha de seu Antônio Carlos, de Dona Marise. Seu Antônio Carlos, soteropolitano, que sempre viveu de bico, que não tem uma profissão nos moldes que a gente vê aí nos currículos e nas redes sociais, nas nossas bios. Dona Marise, que é filha de quilombola, que me traz essa remanescência enquanto mulher quilombola, preta quilombola também. São pessoas que moldaram e que foram as sementes do caminho e da jornada que eu venho tentando traçar até aqui. E isso, lógico, né, com fruto no entendimento de que eu ter um lar com pai, com mãe, os dois presentes, já é uma vantagem social, né, quando eu faço comparativo com outras pessoas pretas da minha geração. E aí, falar dessa inovação já é falar dessa possibilidade de pessoas pretas terem os seus lares com a afetividade, mesmo não tendo a mesma oportunidade e acesso no mercado de trabalho. Eu aprendi a ler, e as pessoas se espantam muito que eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Isso porque a minha irmã, a doutora Carla Verônica, a primeira pessoa da família a cursar uma faculdade, a primeira pessoa da família a falar uma língua estrangeira, 6 anos mais velha do que eu, a doutora Carla Verônica, ela já ia para a escola, né? Ela já estava ali aprendendo o dia a dia, e eu tinha minha irmã como espelho. Eu tinha minha irmã como aquele espelho possível, aquele espelho mais próximo da minha realidade, não só nas vestimentas, que é aquela coisa, né, mais lúdica da nossa infância, quando se é caçula, mas também eu quero ler aqueles livros grossos que a minha irmã lê. Eu quero escrever, desenhar aqueles traços bonitos que a minha irmã ela coloca no papel. Então, com 4 anos de idade, eu aprendi a ler e a escrever. E eu andava pelas ruas sempre olhando para cima. É uma coisa que minha mãe também sempre me pontuou. Eu sempre olhei para cima, para o alto, para o universo. Eu sempre olhei muito para um horizonte que parecia que não era um horizonte ali, tão próximo. Era um horizonte que, muitas das vezes, os meus pais não conseguiam alcançar. Eu olhava para cima e via os outdoors. Eu via as letras e eu ia juntando as letrinhas e formando as palavras. Por isso que eu aprendi a ler muito cedo. Mas essa possibilidade do mundo se abrir muito cedo para mim também trouxe um medo muito grande para os meus pais. Como que se prepara, né? Como que se prepara 2 crianças pretas para o mundo, um mundo que a gente muitas das vezes não conhece dessa maneira ampliada, que eu sei que elas são capazes de absorver e de potencializar. Então, na minha família, a gente brinca que, sabe, aquele único dinheirinho que tinha ali, que muitas das vezes era para alimentação, ele ia para a escola particular, que é aquela escola de periferia, aquela escola de favela, que é um pouco menos, digamos, pior, entre aspas, que a escola pública, não falando que a escola pública é ruim, mas a gente sabe de várias questões em relação à possibilidade de acesso completo a uma educação formal ainda
né, o problema que nós temos nas nossas escolas públicas. E por estudar em escolas particulares, por estudar, começar a aprender e conseguir estudar, ter bolsa de estudos nessas escolas, eu tive a possibilidade, né, de estar ao mesmo tempo dentro de espaços junto a pessoas que não eram como eu, não espelhos. Da mesma maneira que a minha irmã era meu espelho, os meus coleguinhas, a minha professora, o meu professor, eles não eram meu espelho. E aquilo me intrigava. Aquilo me intrigava para eu tentar entender o porquê que, mesmo eu não estando junto aos meus espelhos, eu consigo trazer, muitas vezes, a resposta mais rápida que o meu coleguinha. Eu consigo ser líder de torcida, eu conseguia ser a líder de clube de literatura, e eu ainda era a que tinha as melhores notas em matemática. Isso sem ter o dinheiro na hora do recreio para poder comprar a merenda, né, aquele tão sonhado lanche na cantina, e, ao mesmo tempo, sabendo que eu poderia cada vez mais mostrar que o que eu entregava dentro de sala de aula era muito pouco do que eu ambiciava. Então, aquela ambição já era uma coisa muito natural. Então, quando as pessoas me perguntam o que a Nina sonhava, eu sempre tive um sonho de botar o mundo que existe em mim para fora. Mas sempre houve uma limitação quase que sistêmica para que eu fizesse isso. E aí os anos se passaram, ao adentrar a faculdade, a primeira pessoa da família a entrar numa faculdade federal, na época em que nós, pessoas pretas, éramos 0,75% de pessoas pretas nas faculdades federais ainda, era uma época onde eu continuava não encontrando os meus iguais. Eu continuava não vendo os meus espelhos, seja no corpo discente, seja no corpo docente. Mas eu continuava vendo a possibilidade de mostrar que eu era muito mais do que me pediam para entregar. E foi aí que, no segundo período de faculdade, eu já fazia estágio. No terceiro período, eu já fui para um programa de trainee numa multinacional. E, nessa época, eu descobri o que era tecnologia. Não foi um livro de um guru que me receitaram, não foi um coach que eu assisti. Isso eu estou falando do iniciozinho dos anos 2000. A gente estava ainda pensando como que o Big Bang, o que ia acontecer, se os computadores iriam explodir na virada do milênio. E eu já entendia que aquela possibilidade, através das redes, através da transformação de um mundo conectado, de um mundo onde outras Ninas pudessem se comunicar comigo, que outros espelhos pudessem estar, né, construindo comigo, seria possível. Foi daí que eu fui, de maneira autodidata, dentro da área que eu trabalhava, estudar um sistema que eu não fazia a mínima ideia, um sistema alemão. Eu imprimi o help do sistema, o manual, 400 páginas, e todo dia, antes de ir para a faculdade, depois do trainee, eu fazia 3 páginas daquele manual. E eu estou falando de um manual com mais de 1000 páginas. E quando eu terminei aquele manual, no final, já tinha um ano havia se passado, eu era a pessoa mais qualificada que tinha para poder dar determinado treinamento, porque nem os consultores, as consultoras contratadas detinham aquele conhecimento que eu, de maneira autodidata, absorvi. E isso nada tem a ver com mérito, nada tem a ver com se eu me esforçar, eu vou conseguir. Isso tem a ver com, lá na infância, o fruto de que, minha filha, se você quer, a gente vai no sebo comprar aquele livro de R$1, porque é o único livro que a gente pode comprar, mas ele tem 400 páginas para você ler, e você vai conseguir juntar mais palavrinhas e construir o seu universo. Então, a Nina, que sonhava com essa possibilidade de juntar as palavrinhas, construir o universo, ela aprendeu, ao longo da sua jornada de 21 anos na área de tecnologia, que, para além de ter virado consultora especialista, para além de ter virado gestora de projetos, gestora de portfólio, diretora de TI, a Nina precisava trazer espelhos para próximo de si.
A Nina precisava construir as letrinhas para outras ninas e ninos poderem não só absorver a possibilidade de alavancar nesse mundo, nessa era digital, nesse milênio que nós, de diferentes gerações, nos desenvolvemos, porque aprendemos a todo tempo com os nossos da geração mais antiga, aprendemos dentro da geração milênio, né? Eu sou uma old milênio, aprendo o tempo todo com os young milênio, né? Aprendo com a geração Z e entendo que foi muito importante, sim, eu ter nascido e ter me desenvolvido lá no século passado, mas o mais importante é poder abrir essa ponte, essa possibilidade da gente estar, depois de um momento pandêmico, falando da nossa realidade, falando dos nossos sonhos, falando das construções, das pontes que nós estamos construindo para crescimento de várias ninas e ninos. Quando me perguntam também, Nina, você imaginava que você iria chegar nos todos os títulos que você alcançou, seja como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes, em 2019, seja o prêmio internacional de uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, em 2018, abaixo de 40 anos, e agora, em 2021, cerimônia que aconteceu ainda há pouco lá em Lisboa, eu fui reconhecida como a mulher mais disruptiva do mundo pela Women Tech, que é um órgão, um veículo que promove mais, né, de 5 milhões de possibilidades e oportunidades de mulheres adentrarem a tecnologia no mundo. Quando me perguntam, Nina, você imaginava que isso iria acontecer? Aquela Nina lá do Jardim Catarina imaginava que isso iria acontecer? Eu digo que eu não necessariamente eu imaginava, mas eu não tinha nada à minha frente que pudesse me parar. Eu não tinha nada na minha frente que pudesse dizer, você não é capaz. Por quê? Porque eu sempre tive a possibilidade de abrir a voz, de abrir a boca e de trazer junto a mim outras vozes. E esse é o objetivo não só meu, mas de todas as pessoas que hoje eu sou conectada, seja na Boogie Week, né, minha querida Eliane, e toda a produção, e todo mundo que tem desenvolvido trabalhos que culminam aqui, nessa semana, que fala de cultura, mas numa cultura plural, em culturas. Porque tecnologia é nosso, tecnologia é de gente preta. Tecnologia é simplesmente você poder simplificar processos e escalar que esses processos cheguem no maior número possível de pessoas de maneira no impacto positivo. Nós sempre fizemos tecnologia. Se a gente for olhar as pirâmides no Egito, se nós formos olhar, né, todo o conhecimento que trouxemos para cá, seja na agricultura, na pecuária, seja na geometria, seja no trançado dos nossos cabelos, nós sempre fizemos tecnologia. Seja no puxadinho lá na comunidade, de um filho fazer um cômodo a mais nos fundos da casa da mãe, seja na prima construir em cima porque vai casar, seja na água do feijão a mais que a gente coloca. Isso é tecnologia. Tecnologia é você fazer mais com menos, de maneira simplificada, de maneira que todas as pessoas entendam e sejam impactadas positivamente. As pessoas pretas não só vêm resistindo, a gente fala muito de resistência, a gente fala muito da causa raiz dos nossos problemas. Sim, é importante falar, é importante conscientizar, mas é importante também traçar futuro. Traçar esse futuro que ele tem que vir a partir dessa tecnologia, que ele tem que vir a partir das nossas tecnologias, que perpassam diretamente sobre as nossas culturas, da forma que nós sabemos fazer. E nós fazemos de maneira plural. A gente não faz de uma única maneira. Se a gente for olhar, enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas descendentes diretas, né, de países africanos, nós vamos ver infinitos grupos étnicos, infinitos grupos culturais. E nós somos diretamente fruto desses grupos.
Porque a tecnologia, ela envolve e ela transcende as nossas culturas, porque são várias culturas. A cultura preta não é uma só. Nós temos diferentes maneiras de fazer, de pensar, de realizar cultura, de nos conectarmos enquanto cultura, e a tecnologia ela precisa ser meio. Ela não é finalidade. Então, quando você vê aquela pessoa influenciadora que hoje traz um conteúdo online, essa pessoa ela está utilizando da tecnologia como meio para passar a sua mensagem e para conectar cultura com outras pessoas pretas. Quando a gente vê a Nina trabalhando com um marketplace que conecta mais de 2.000 lojas de pessoas pretas para venda online, nós estamos utilizando de um ambiente online, de um ambiente com segurança de informação, com facilidades de meios de pagamento, para que pessoas pretas elas possam empreender na era do hoje. Então, a tecnologia é meio, a tecnologia não é finalidade. É por isso que, quando se fala de disrupção, quando se pergunta, Nina, o que é ser disruptiva, a mulher mais disruptiva do mundo, é aquela pessoa que quebra o status quo, que utiliza da tecnologia para inovar em benefício de um grupo maior e que utiliza isso de uma maneira que ninguém imaginava que poderia ser usado. Então, no momento em que a gente tem o gato, sabe aquela coisa do gato net na comunidade, que ninguém imagina que aquele ponto iria só para uma família e acaba abastecendo uma comunidade inteira, quadras e mais quadras, isso é inovar junto com poucos recursos. E é o que a gente faz, o que eu tenho feito ao longo da minha trajetória e hoje, mais fortemente, com toda uma rede conectada, usando de tecnologia em benefício de pessoas pretas. Então, disrupção nada mais é que quebra de status quo, quebra do padrão para inovar a partir da tecnologia e impactar positivamente um maior número de pessoas. E é lógico que hoje a gente faz isso de maneira estratégica. A gente aprende, né? A gente não só, como eu disse antes, a população preta não está só resistindo, a gente está há 5 séculos transformando isso aqui, esse país. Nós estamos há 5 séculos fazendo muito mais do que estarmos vivos, que já é muito para nós. Nós estamos fazendo, realizando sonhos, nós estamos construindo o mundo e nós estamos fazendo, principalmente, um impacto positivo que hoje, dentro das empresas, muito se fala. Que hoje, dentro das empresas não negras, muito se desenha, mas pouco se faz. Mas isso é um papo para um outro dia, para a próxima Bug Week. Né? Então, iniciar essa semana com vocês, né, falando de cultura preta e ainda tendo, né, essa oportunidade de me colocar enquanto inspiração. Sim, hoje sou especializada na área de tecnologia, mas eu precisei me desafiar e aprender sobre dinheiro. Muito mais do que o meu pai e minha mãe me ensinou, porque eles me ensinaram e muito com a educação financeira de casa, com a educação financeira das ruas, porque não tem mais do que o povo preto mais sabe do que poupar. O povo preto sabe poupar, porque senão a gente não faria tanto com pouco. A questão é que a gente não tem como multiplicar o que a gente consegue poupar. A questão é que cada vez menos a gente tem um poder de compra por conta de problemas econômicos, por conta de acesso a boa qualificação no mercado para poder adentrar determinadas oportunidades, principalmente no mercado financeiro e no mercado de tecnologia. Então, a gente precisa usar dessa estratégia, de olhar para ver onde tem as oportunidades e como que nós mesmos podemos criar essas oportunidades. E, em paralelo, nos educarmos, que sim, a gente consegue poupar, que sim, a gente gosta, às vezes, de ostentar, e isso não é problema. O problema é a gente se basear que a ostentação ou que o status ele é um alcance de objetivo, e isso não é. Então, para quem quer lidar com dinheiro, né, eu costumo dizer, para além de conseguir poupar, é desenhar
qual é o teu objetivo de vida? Para quê? Por que que você vai poupar e por que que você vai multiplicar esse dinheiro? Porque esse dinheiro tem que ser multiplicado. Mas ele só vai ser multiplicado se você tiver um plano estratégico para que isso aconteça e você se nutrir de informações. Quando a gente fala desse mercado financeiro, que parece que não está no nosso alcance, mas, ao mesmo tempo, a gente fala dessa economia local, que muitas das nossas periferias e comunidades, as regiões que o povo preto habita, não só com seus corpos, mas com a sua cultura, a gente vê um mercado que ele é uma prática constante de black money. E o que é black money? Black money nada mais é que você conseguir gerar e girar riqueza por mais tempo dentro da comunidade negra. Comunidade essa que, sim, gera riqueza, 1,9 trilhão de reais na economia brasileira que nós movimentamos por ano. Comunidade essa que, sim, é uma maioria populacional, uma maioria que consome e que empreende. Temos aí formalizados cerca de 15 milhões de negócios e somos os que mais empreendem no micro e pequeno negócio. Mas o que a gente precisa hoje é transformar ainda mais a nossa possibilidade de crescimento, para empreender não só por subsistência, por necessidade, mas por empreender também por oportunidade. E as oportunidades hoje só estão sendo construídas a partir desses mercados emergentes, desses mercados onde nem as pessoas não negras estão tão capacitadas assim para poder conseguir aproveitar todas as oportunidades abertas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa começar a se conectar, a entender que a população preta, de maneira diversa que nós somos, a população preta e a população indígena também, nós, para além de pouparmos e multiplicarmos nosso dinheiro, a gente precisa que os nossos esforços estejam a serviço da nossa comunidade, a serviço de outras ninas, de outros ninos. Daí, sim, escolas, empresas, consultorias, redes de TV, equipes de produção, né, espaços de cultura, mas não só aqui no front, mas também, cada vez mais, no backstage. Esses espaços vão ser cada vez mais enegrecidos, porque seremos donos e donas dos meios de produção. E para quem acha que esse papo é de direita, para quem acha que esse papo é de capitalista, é porque não está vivendo no dia de hoje, no país que nós vivemos, com as contas que nós temos que pagar e com o custo de vida que nós temos. Então, esse papo é urgente, é papo de sobrevivência, é papo de inteligência emocional, inteligência financeira comunitária, mas, principalmente, é papo de afrofuturo. Porque aí a gente aprende com os nossos ancestrais, a gente aprende com aqueles que vieram, que só no esforço coletivo é que conseguiam comprar a alforria de outras pessoas pretas. Só no esforço coletivo é que conseguiam colocar uma pessoa preta, muitas vezes em sacrifício, em benefício de várias outras. É só no esforço coletivo que a gente conseguia fazer com que uma pessoa preta ajudasse várias mães pretas dentro da comunidade a estar com seus filhos, a vigiar os seus filhos na hora do seu serviço. Isso é inteligência emocional, isso é inteligência financeira, isso é inteligência comunitária, que a gente precisa resgatar para o tempo de hoje e aproveitar todas as nossas conexões e aproveitar todo o nosso entendimento e todas as inspirações e possibilidades de nos conectarmos com Ninas, com Elianes, com Rodrigos no mundo inteiro e dizer, sim, pessoas pretas devem ter a sua autonomia, os seus próprios negócios, e aí sim decidir com quem a gente quer sentar à mesa para negociar, com pessoas pretas ou com pessoas não pretas. Então, eu convido a vocês à prática do Black Money, eu convido a vocês à prática do fortalecimento intracomunitário, eu convido a vocês pensarem, para além de sustentabilidade, governança e social, pensarem no futuro e no legado que a gente está construindo para que outras crianças pretas, para que outras crianças indígenas possam, sim, amplificar, olhar para aquele céu que a Nina olhava e ver a possibilidade de juntar culturas, de juntar horizontes, de juntar sonhos
e construirmos um mundo melhor, um mundo mais justo para pessoas negras, para pessoas indígenas e para pessoas não negras também. Muito obrigada. E depois de tanta inspiração, a gente vai dançar.